Dois capítulos de Kingdom na mesma semana exige um review duplo aqui no canal. Vocês gostaram dos últimos dois vídeos longos, então aqui vai mais um, só que num formato inédito. Esse é o review dos capítulos 691 e 692 de Kingdom. Vem comigo. Fala, unidade! Supimpa, meu nome é Paulo e você tá no canal da Unidade, o seu portal de Kingdom aqui no YouTube. E a besta selvagem de Qin chegou na loja do canal. Agora você pode ter o Duque Ryo berrando aí na sua casa em diversos formatos. Pode ser em pôster, em quadro, em adesivo, em bottom e até capinha de celular disponível para todos os modelos. Ah, e essa variedade de produtos também vale para as outras artes do general que você escolher, beleza? E se você quiser concorrer a esses mesmos produtos da loja, basta você se tornar membro aqui do canal, que a partir do plano Cavalaria você já está concorrendo. Recados dados, muita coisa para falar nesse vídeo, então você já sabe o que eu vou falar agora. Prepare-se para ter a sua experiência expandida. A primeira página do capítulo 691 mostra uma bota, e essa não é uma bota qualquer, é uma bota que a gente já viu antes. Essa é a bota de ninguém menos que o Kanki chegando no QG de Koshou. Ou seja, a primeira página do capítulo aqui se conecta com a última, já que a primeira página está mostrando momentos antes, passos antes daquela página dupla no final do capítulo. E sobre o símbolo do sol na bota do Kanki, vocês sabem que o Hara não faz nada por acaso. E pesquisando a fundo a relação de Kanki com esse símbolo do sol, eu descobri que, bom, para ser sincero, eu descobri absolutamente nada sobre essa relação, mas se você tiver uma teoria, deixa nos comentários aí. O painel da segunda página nos mostra a situação do exército central de Kanki, onde o exército de Kohaku está passando um rolo compressor nos homens de Ringyoku e Kokuou. Notem por esses três corpos erguidos aqui que Zao está matando geral pelas costas enquanto perseguem os seus inimigos. Isso já nem é mais uma batalha faz um tempo, é só uma campanha de extermínio mesmo. E essa cena não está aí à toa, pois ela que dá o tom para a explicação da estratégia do Sunbin que a gente vê da metade do capítulo para o final, onde uma situação semelhante acontece na batalha de Bariou entre Wei e Ki. Já o quadro da página 3 serve para demonstrar a soberba e o espírito de já ganhei de Zao, que assim como Wei, passou a desmerecer e subestimar os seus adversários cedo demais. Porém, mesmo com a batalha ganha ali, o Kohaku ainda não havia encontrado o Kanki, o que era uma premissa para a vitória dessa batalha, o que fez ele avançar ainda mais na tentativa de cercar o Kanki e não deixar ele fugir. Só que dessa vez ele recebeu a ajuda do Ryufu com seus 8.000 homens, que já tinha exterminado completamente o flanco direito de Qin. E uma observação que vale ser mencionada aqui é que geralmente o general fica atrás do seu exército central, no seu QG, protegido pelos seus soldados de elite. É por isso que todo mundo de Zao está avançando tanto o seu exército central, porque o Kanki supostamente estaria atrás da Kokuou. E de fato era lá que o Kanki estava, pelo menos até a unidade Risshin chegar em Eikyu e o Kanki chamar o Maron para conversar e enviar o Ojiko para passar as ordens para o Raidô. Isso rola lá no capítulo 680, um capítulo que você está lembrado, que é intitulado como As Palavras do Chefe. Palavras essas que agora a gente já sabe quais foram, já que além do Ojiko ter dito para o Raidô não ser descuidado, a mensagem original devia ser algo do tipo: Raidô, só recua com cuidado e deixa que eu faça a play do backdoor aqui. É por isso que o Raidô chega a ordenar a retirada total do seu exército, porém antes que recuasse de fato, seus homens acabam capturando o filho de Ryuhaku. E aí a gente já viu no que deu. O Raidô quis fazer a play, solou o Ryuhaku, mas acabou sendo capturado pelo Ryufu. Só lembrando que diferente dos homens do Kanki que foram capturados e torturados pelo Koshou sem saber o plano do Kanki, o Raidô sabia sim que plano era esse. Afinal, foi isso que o Ojiko foi entregar para o Raidô e ele acaba contando esse plano em off-screen, ou seja, a gente como leitor não sabia ainda que plano era esse, mas o Raidô já sabia. E pelo que vimos aqui, 12 capítulos depois, no 692,
definitivamente o Koshou não tirou esse plano do Raidou até o fim. Voltando para o capítulo 691, um dos oficiais de Kohaku chega a acertar o que o Kanki fez, mencionando que seria definitivamente mais difícil achá-lo se ele estivesse se movendo com poucos soldados. E usando o 692 como referência aqui de novo, a gente sabe que isso foi exatamente o que o Kanki fez, só que lá no capítulo 680. E é por isso que cada uma das frases em Kingdom podem ser consideradas um foreshadow da obra. Porque de novo e de novo o Hara nos mostra e nos prova que nada do que ele escreve ou ele nos mostra é por acaso. E falando em foreshadow, o Hara faz questão de nos mostrar, de nos lembrar as palavras do Mouten que ele disse lá no começo da campanha. Se eu conheço bem o Kanki, diria que ele simplesmente está indo atrás da cabeça de Koshou. Acertou, miserável! E olha a cara do Kohaku achando que já ganhou a batalha. Mal ele sabe que será lembrado por gerações como um sobrevivente da lendária estratégia não de Sunbin, mas de Kanki, já que na minha opinião a tática do Kanki foi muito mais foda do que a do próprio Sunbin. E agora tá na hora de falar desse tal do Sunbin. Segundo o Osen, observando a batalha de longe, ele concluiu que o único plano em que Kanki poderia estar pensando era o Sunbin. E se isso fosse realmente o caso, o Kanki devia estar completamente maluco. Afinal, nem mesmo o próprio Osen disse que iria tão longe para fazer isso. Ou seja, mais uma vez o Osen está reconhecendo a capacidade inigualável do Kanki, que ficou sentado sossegado o arco de Gyou inteiro, enquanto era o Osen que operava o milagre. Só que nessa campanha os papéis se inverteram. Agora se preparem porque muita informação sobre o Sunbin tá vindo aí. Vocês estão comigo? O Osen narra que um pouco mais de 100 anos antes dessa batalha entre o Kanki e o Koshou, ou seja, lá pelos anos 330 a.C. mais ou menos, Sunbin travou uma batalha que não só seria lembrada pelas próximas gerações aqui em Kingdom, mas que também seria lembrada até hoje, mais de 2000 anos depois, já que a gente está falando aqui de um cara que realmente existiu. O Sunbin se pronuncia Sunpin, mas eu vou falar Sunbin mesmo porque é como se escreve. Ele foi um estrategista supostamente descendente do Sun Tzu, que ficou muito famoso pelo seu livro A Arte da Guerra. E aqui ó, tem um vídeo onde eu menciono as 13 lições da Arte da Guerra que são aplicadas aqui em Kingdom. Se você não viu esse vídeo ainda, vai lá que tá bem da hora. O Sunbin ascendeu a sua carreira militar originalmente em Wei, porém lá ele foi acusado de traição e sentenciado a ter o seu rosto tatuado como criminoso e as suas patelas do joelho removidas, galera. A patela do joelho é o osso da frente redondo, tá? Então o cara acabou ficando permanentemente aleijado, mais ou menos como o Ivar lá de Vikings. E como seu suposto antecessor Sun Tzu era originário de Qi, ele pediu abrigo lá e recomeçou a sua carreira militar do zero, se tornando estrategista e eventualmente general também. E essa famosa batalha de Bariou mencionada pelo Osen aqui, na verdade, de acordo com a história, foi graças a um pedido de ajuda de Zhao para Qi, que estava sendo invadida e quase varrida do mapa por, ora, vejam só, Wei. O mundo gira, não é mesmo? Então Qi atende o pedido de ajuda de Zhao e envia o Sunbin para poder ajudar. E agora prestem bem atenção no que o Sunbin fez, porque haverão vários paralelos com o que o Kanki fez, afinal é quase a mesma estratégia. O que Sunbin fez foi atacar e propositalmente perder a batalha contra o Wei ao sul, antes de recuar para o leste. O Sunbin tinha um general de Wei rival, que inclusive era quem estava liderando a campanha de invasão a Zhao, e ele se chamava Pang Juan. Veja bem, não é Pang Nuan que é o Houken, é Pang Juan mesmo, não sei como fala em japonês. Esse Pang Juan entendeu que Qi não tinha enviado forças suficientes e que eram extremamente fracos, então ele intensificou o ataque a Zhao, já que não havia ameaças de Qi. O que Sunbin fez então foi atacar e sitiar a capital de Wei, com aparentemente poucos homens.
fazendo com que Pang Juan deixasse a sua infantaria e seus suprimentos em Zhao e voltasse com toda a pressa para salvar a capital de Wei. Porém, ao atravessar o Rio Amarelo, as tropas exaustas de Pang Juan foram emboscadas e completamente exterminadas pelo exército numericamente superior de Sun Bin em Bariou. E essa batalha de Bariou foi tão famosa que ela deu origem a um provérbio chinês falado até hoje que diz: cerque Wei para salvar Zhao, que também aparece como uma das 36 estratégias num livro não tão famoso quanto A Arte da Guerra, mas que também era assim utilizado como referência para estratégias militares, políticas e sociológicas também. Essa estratégia do Sun Bin que eu acabei de explicar foi a que realmente aconteceu de acordo com a história, e ela é um pouquinho diferente da versão que o Ou-Sen conta aqui no capítulo 692, que também é um pouco diferente da estratégia de Sun Bin que o Kank aplicou no capítulo 692 também. Na história contada por Ou-Sen, Zhao não está envolvida no contexto, mas assim como a original, aqui o estado de Qi perde sim de propósito e passa a ser perseguido com bastante desprezo por Wei. Então o que o Sun Bin fez aqui foi reduzir gradativamente o número de fogueiras deixadas para trás, pois através do número de fogueiras, Wei calculava o número de homens restantes em Qi. Inclusive existe um ditado japonês que provavelmente foi onde o Hara se inspirou. O ditado diz o seguinte: o número de fogueiras é o número de pessoas que comem. E falando em fogueiras, o termo original que o Hara utilizou aqui nesse capítulo é kamado, que é uma espécie de forno tradicional japonês, mas que a KBS regionalizou como fogueira para não ficar estranho o termo contar o número de fornos. Outra curiosidade aqui é que Kamado é o nome da família de Tanjiro lá de Demon Slayer, o que faz todo sentido com a dança do fogo, ele vender carvão, o cabelo e etc. E falando de Demon Slayer, eu fiz um review detalhado do hypado filme de Demon Slayer chamado Mugen Train, ou Trem Infinito. O review tá aqui no izinho, vai lá e dá uma moral que o negócio ficou fino. Retornando para a história contada pelo Ou-Sen, Wei conclui que após dias de perseguição, os números de Qi haviam reduzido para 1/4 do seu número original. Isso porque o número original de Qi já teria levado uma surra de Wei antes. Então, transbordando confiança e soberba, ao chegar em Bariou, os homens de Wei foram inesperadamente emboscados por um número superior de homens de Qi, resultando numa derrota esmagadora. Os mesmos homens que Wei haviam desconsiderado em seus cálculos foram aqueles que executaram a armadilha. Ou seja, o Sun Bin induziu Wei ao erro ao fazer eles calcularem mal o número de homens de Qi. E uma observação aqui é que na história do Ou-Sen, o Pang Juan, que era o grande general de Wei, ele morre nessa emboscada, enquanto que na história original que eu contei primeiro, o Pang Juan sai vivo, beleza? Então a cena corta para o QG de Koshou, onde enquanto os seus oficiais estão basicamente cantando vitória, vemos essa cena do Koshou olhando para o mapa pensativo. No capítulo 691 a gente ainda não sabia, mas no 692 a gente vê essa mesma cena de novo, momentos antes do Koshou notar que havia caído na estratégia Sun Bin de Kank. Ou seja, enquanto todo mundo estava cantando vitória antes do tempo, o Koshou já estava preocupado e pensativo com alguma coisa que parecia estar errada. E o que reforça ainda mais esse sentimento de já ganhei do exército do Koshou é a cena onde os guardas da primeira linha de defesa do QG estão resmungando que não irão lutar de novo nesse dia. Afinal, guardar o QG de um exército vitorioso significa basicamente ficar ocioso. Além disso, essa cena também serviu como preparação para o ataque surpresa dos homens de Kank que pegou todo mundo desprevenido ali. E aqui vamos fazer uma pausa para explicar esse primeiro ataque. Pode ter parecido na leitura que o QG de Koshou estava sendo atacado por todos os lados por tropas pequenas do Kank,
mas na verdade apenas a parte frontal do QG recebeu o ataque de 3 ou 4 lados diferentes, como podemos ver aqui nessa página do capítulo 692. Os flancos esquerdo e direito do QG do Koshou continuaram livres como parte do plano do Kanki também. O que o Kanki planeja atacando apenas o fronte sul do QG de Koshou é forçar o QG a reforçar esse mesmo fronte e deixar os flancos vulneráveis enquanto sadicamente observa sua presa bem de perto. Afinal, o Kanki já estava ao lado do QG do Koshou desde o começo do capítulo 691. Bom, a partir de agora você viu que o formato do vídeo mudou porque estamos oficialmente nos domínios do capítulo 692. E nesse capítulo o Koshou passa praticamente ele inteiro explicando em detalhes o plano do Kanki. Então, ao invés de eu explicar no vídeo tradicional linha por linha como vai ser o plano do Kanki, eu vou explicar de uma forma bem mais legal e visual do que o Koshou nesse formato aqui, porque existem várias coisas que o Koshou, mesmo tendo sacado ali na hora qual era o plano, ele não tinha como saber, e a gente como leitor já sabemos. Então vou explicar aqui por detalhe, passo a passo, começando com uma preparação, né, do que a gente já sabia antes, que o Hara já tinha nos entregado, e depois a gente vai para a explicação de verdade, beleza? Então, vamos lá. Bom, esse quadro que você está vendo, que foi carinhosamente montado por mim, é o cenário atual em que a história de Kingdom se encontra, no capítulo 692, beleza? Então, o que nós temos aqui? A unidade Ishin está enfrentando 5.000 homens de Kohaku aqui no flanco esquerdo do QG de Koshou, tá? O flanco direito deles e o esquerdo nosso, certo? Aqui embaixo a gente tem o flanco do Kohaku e do Ryufu, praticamente exterminando aqui os homens do Ringyoku e da Kokuou, certo? E aqui no QG a gente tem o bonitão do Kanki aqui, travando a saída do Koshou pelo flanco esquerdo, e também o Zenou atacando o QG de frente aqui do Koshou. Agora vamos recapitular um pouco e voltar lá no capítulo 674 para a gente começar a ligar os pontos de como essa estratégia do Kanki se formou e como que ela funcionou, beleza? Lá nesse capítulo chamado Um Convite para um Terreno Desfavorável, você vai lembrar que foi mencionado que o Kanki avançou de forma displicente para dentro do território desfavorável de Zou. E foi isso que fez com que o Koshou avançasse o seu QG com 150.000 homens, lembrando que ali na batalha no flanco direito já existiam 80.000 de Zou contra 40.000 do Kanki, e o Koshou trouxe mais 150 para punir o mau posicionamento do Kanki nessa ocasião. Isso rolou lá no capítulo 675 chamado Avante. 2 capítulos depois, no 677 intitulado A Tarefa da Unidade Rishin, o Osen revela que o Kanki reservou a unidade Rishin para o seu uso em Eikyu, e Mouten sugere que o plano do Kanki era de tomar a cabeça de Koshou. Tá lembrado? A fala do Mouten não fazia muito sentido, porque a batalha do Kanki era uma batalha praticamente perdida e não tinha como ele realizar esse feito que o Mouten disse que ele faria. Porém, agora a gente sabe que não só o Mouten estava certo, como a confiança na unidade Rishin pelo Kanki é tão grande que o Kanki sabia que se eles designassem a unidade Rishin para Eikyu, a unidade Rishin daria um jeito de conquistar Eikyu mais cedo do que o necessário para dar tempo das deserções em massa do exército do Kanki acontecer. Então o que ele fez? Enviou a Gyokouhou primeiro como bode expiatório, como bucha de canhão mesmo, para poder motivar, né, a unidade Rishin a não falhar. Eles eram a única esperança do exército do Kanki. Além disso, eu particularmente suspeito que o Kanki de alguma forma sabia da relação do Ohon, Mouten
e o Shin, e também que o Oh-Hon tinha acabado de ter um filho, afinal o Molten já sabia disso também. Então ele de alguma forma, eu acredito que manipulou ali a ocasião para que a unidade Risshin chegasse motivada em Eikyo, muito mais do que o normal, e não falhasse na sua missão de conquistar Eikyo. Lembrando também que lá no capítulo 675, quando a Gyokouhou chega em Eikyo para substituir o já exterminado flanco esquerdo de Kin, o Oh-Hon menciona para o Maron que percebeu que o Kanki não estava enviando seus próprios homens para a morte, ele só estava enviando quem ele não conhecia, não era a galera do seu próprio bando ainda. E agora a gente sabe o porquê. Já no capítulo 680 de Kingdom, que se chama Nas Palavras do Chefe, é um capítulo que você vai se lembrar qual foi, porque é o mesmo capítulo em que o Ojiko consegue encontrar o Raidô no meio da bagunça que estava o flanco direito de Kin e entregar o plano de Kanki para o Raidô. Nesse capítulo é o Ringyoko que revela a possível fraqueza do exército do Kanki, dizendo que eles não têm honra e a lealdade de um exército comum, e que a maioria dos homens ali só está por diversão e bebida barata. A gente não sabia ainda, mas o Kanki também estava contando com essa fraqueza em seu plano. Além disso, também é nesse capítulo que o Kanki chama o Maron para conversar e explicar o seu plano, exatamente no mesmo dia em que a unidade Risshin chegou em Eikyo para substituir a já quase exterminada Gyokouhou. Ou seja, unidade, desde o capítulo 680 a 12 capítulos atrás, o Kanki já tinha abandonado seu QG ali atrás da Kokuou e se escondido nas montanhas perto ali do QG do Koshou. Porém, você vai lembrar que a unidade Risshin levou apenas um dia para conquistar Eikyo, então esse foi o tempo que se passou nesses últimos 12 capítulos, do 680 até o 692. Isso significa também, unidade, que o Kanki confiava na unidade Risshin o suficiente para saber que ela levaria apenas um dia para tomar Eikyo, e então ele agiu de acordo. Certo? Então, dito tudo isso como preparação, agora eu vou explicar exatamente como o Kanki fez para aparecer nessa posição aqui, ó, do lado do QG do Koshou no capítulo 692. Vamos lá. Então, a partir do momento que o Koshou se mobilizou para punir o mau posicionamento do Kanki com seus 240 homens contra apenas 80 mil, ao invés de fugir da briga, o Kanki fez o oposto de que todo mundo ali esperava. Ele comprou a briga e começou a batalha, que seria com certeza perdida. Isso era um consenso geral de todo mundo que estava presenciando essa batalha, inclusive a gente. Então, essa decisão do Kanki fez com que ele perdesse 70 mil homens entre os mortos e desertores, gerou também o quase total extermínio da Gyokouhou e também na captura de um dos seus generais, que foi o Raidô. Sendo assim, desde então foi mencionado nesse capítulo aqui que sobraram apenas 7 mil soldados ali sob as ordens da Kokuou, e eu imagino que ali sob as ordens do Ringyoko devem ter sobrado 3 mil homens ou ainda menos que isso. Em contrapartida, o general Ryuhaku aqui foi derrotado pelo Raidô, que em seguida foi derrotado e capturado pelo Ryufu, né? A Gyokouhou em Eikyo perdeu totalmente, quase parou de existir, e a substituta da Gyokouhou aqui, a unidade Risshin, não só foi capaz de tomar Eikyo em um dia, mas também derrotou o segundo general de Koshou, que é o Gakuhaku. É nesse momento, unidade, que o Kanki desaparece do campo de batalha, tá? Enquanto o Kohaku e o Ryufu pressionam ainda mais os homens já desistentes, desertores e fugitivos da Kokuou e do Ringyoko.
E eles só avançam tanto porque eles tinham as ordens de capturar o Kank. Então isso era meio que uma premissa para eles vencerem essa batalha. E eles avançam tanto assim para poder cercar ali o QG que estaria supostamente atrás da Kokuou e conseguir encontrar o Kank a qualquer custo. É nesse momento também que a Karoten ordena que a vitoriosa unidade Risshin flanqueasse o QG do Koshou pela esquerda. Porém, o Koshou já havia previamente reservado 5.000 homens aqui do Kohaku numa região estratégica para imprevistos como esse. Então ele utiliza esses 5.000 homens, mobiliza eles para interceptar o ataque em flanco da unidade Risshin. Então, assim que o Koshou toma a decisão de interceptar a unidade Risshin, o Kank aparece à direita de seu QG, junto com o clã Zenou, totalizando 1.000 homens, atacando a parte de frente do QG. Lembrando que o QG do Koshou foi mencionado que tinham até 3.000 homens, beleza? Sendo assim, agora vamos explicar em detalhes como o Kank foi capaz de fazer isso através da sua própria versão da estratégia Sunbin. Vocês se lembram da fraqueza do exército do Kank revelada pelo Ringyoko? O Kank sabia que os seus homens iriam fugir e desertar assim que eles percebessem que aquela era uma batalha perdida. Por isso ele ordenou que os seus homens continuassem atacando o Koshou imprudentemente, até que as ondas de deserção em massa começassem. O Kank sabia desde o começo que aquela seria uma batalha perdida, então ele usou isso ao seu favor, fazendo com que Zhao não só achasse que já tinha vencido graças ao massacre que eles estavam promovendo, mas também pela própria atitude de desistência, fuga e deserção dos homens de Kank. Então, como dito anteriormente, o Kohaku e o Ryufu acabaram avançando suas forças demais, se distanciando muito do QG do Koshou, enquanto que os homens mais leais de Kank se esconderam no mesmo campo de batalha em que Zhao havia esmagado o exército de Qin. E essa deve ser uma estratégia de guerrilha que bandidos da montanha devem estar bem acostumados a fazer. Sendo assim, enquanto o Kohaku perseguia os desertores, os bandidos escondidos acabaram ultrapassando as linhas inimigas sem ao menos precisarem se mover, já que eles estavam escondidos ali mesmo. E foram esses mesmos bandidos que atacaram o QG do Koshou. Só não me pergunte como que eles fizeram para esconder os cavalos também. No entanto, essa estratégia de guerrilha não seria o suficiente para eles garantirem a vitória para o Kank, pois o Koshou havia se prevenido contra esse tipo de imprevisto, posicionando aqueles 5.000 homens do Kohaku entre o seu QG e o fronte de batalha do exército central, certo? No entanto, graças à conquista da unidade Risshin e Eikyu, que também estava nos planos do Kank, você vai lembrar, o Koshou teve que utilizar a sua última cartada para mobilizar os 5.000 homens para interceptar a unidade Risshin, permitindo que os 1.000 homens escondidos no campo de batalha ali do exército central avançassem em linha reta e sem ser percebidos em direção ao QG de Koshou. Isso significa que o Kank esperou até a última cartada do Koshou para encurralá-lo em seu próprio QG. No entanto, o Koshou ainda tentou uma fuga inteligente ali, fazendo o contrário do que se era esperado, pois o esperado era que o QG de Koshou, que já estava ali, sendo massacrado pelos homens do Zenou, fugisse em direção aos 5.000 homens da esquerda que estavam batalhando ali com a unidade Risshin. Só que o Koshou teve a ideia de fazer o oposto do esperado e fugir para o flanco direito, onde eles não estavam recebendo ataque e também o campo estava livre, não tinha ninguém, estava vazio, certo? Errado, pois até mesmo na sua última decisão desesperada, o Koshou foi lido como um livro por Kank, que já havia se posicionado estrategicamente no flanco direito desde o capítulo 691, e ele fechou ali a rota de fuga de Koshou e seus homens, aplicando um verdadeiro e legítimo checkmate.
E calma que ainda não acabou, agora eu quero fazer algumas observações e comentários de tudo isso que a gente conversou até aqui. E a primeira coisa aqui é que é muito provável que antes que o Koshou morra pelas mãos do Kank, que talvez a gente veja entrando em ação aqui num duelo de espada pela primeira vez, antes disso a gente veja ali a origem do Koshou, do porquê todo mundo diz que ele é terrível, que ele é cruel e que ele conheceu a dor de verdade, né? E eu cravo aqui que muito provavelmente a gente vai simpatizar com o Koshou em algum nível, ao ponto de que a vitória do Kank sobre ele tenha um gosto agridoce pra gente, já que apesar do Kank estar do nosso lado, ele muito provavelmente vai escrotizar o Koshou e os seus homens, escrotizar Zal de uma forma geral, tremendamente a partir daqui. A segunda coisa é que vocês vão se lembrar naquele vídeo sobre a fraqueza do Kank, onde eu mostro e explico o porquê do Kank ser um general instintivo do tipo silencioso. E esse capítulo 692 veio para cravar que apesar das circunstâncias, o Kank agiu exatamente como a gente sempre viu ele agindo a história inteira. Primeiro, ele engana o general inimigo. Depois, ele age furtivamente. Depois, ele força o general inimigo a abandonar a sua posição de vantagem, ou sei lá, mobilizar o seu QG, ou fugir, como a gente viu aqui no caso do Koshou. E então ele aplica o golpe final, tomando a cabeça desse general, como se o campo de batalha inteiro fossem as teias tecidas por ele próprio. A terceira observação é que o Kank é tão FDP, mas tão FDP, que dos 70 mil homens que ele perdeu nessa batalha, poucos deles pertenciam aos esquadrões dos seus companheiros mais próximos, com exceção do Raidou, é claro. Mas foi por isso que o Kank estava mandando a galera para a morte sem se preocupar, vide a própria Gyokouhou. Foi por isso também que ele fez questão de enviar o Ojiko para contar o plano pro Raidou e pedir para ele não ser tão descuidado. Ou seja, talvez, apenas talvez, o Kank se importe em algum nível com seus próprios companheiros. E eu vou falar mais um pouco disso, sobre uma possível dicotomia nesse sentido com o Koshou. Mas agora, falando em Raidou, apesar de ele não ter seguido as ordens do Kank, apesar dele ter sido capturado, até isso acabou ajudando o plano do Kank de certa forma, já que a fúria desenfreada do Ryufu acabou acelerando o plano e deixando muito terreno livre pro Kank se esgueirar e chegar ali no QG do Koshou. Você tinha parado para pensar nisso? Então, sobre a dicotomia que eu mencionei sobre o Kank e o Koshou, enquanto o Koshou, não deu a mínima para a morte dos seus generais, que segundo ele próprio era família, a gente tá para ver qual vai ser a reação do Kank quando ele encontrar o Raidou. Então, se a minha teoria estiver certa, se o meu instinto, digamos assim, estiver certo, o Kank vai ficar muito puto com o que fizeram com o Raidou. E vai ser esse o gatilho para a atrocidade de Shōrei 2.0 que eu venho falando tanto aqui nos vídeos, e que vai justificar os maus presságios que vários personagens tiveram antes da batalha de Ikkyo, certo? Então, depois do milagre operado pelo Osen em Gyou, o Hara conseguiu de alguma forma nos entregar um arco à altura do que se viu de melhor em Kingdom até agora. Ele conseguiu fazer isso mantendo a coesão, mantendo o estilo do personagem que o Kank é, enquanto ainda aumentou o grau de dificuldade, de drama e de urgência do desafio que foi Ikkyo. Olha, Hara, meus parabéns, viu? Porque a sua história não para de melhorar e eu simplesmente não sei como você consegue fazer isso por tanto tempo. Então, se você teve a sua experiência de Kingdom expandida nesse modelo experimental de vídeo aqui, por favor, deixa o seu like com força para eu saber que vocês realmente gostaram. Comenta o que o seu coração mandar sem medo, tá? Expande a minha experiência de volta através do seu comentário. E também não esquece de checar os produtos lá na loja da Unidade, que são bem variados e tem
vários preços também, você pode comprar, sei lá, um adesivo que já tá me ajudando, beleza? Lembrando que esses produtos variados valem para todas as artes até agora, não só do Duke Ryo, beleza? Então se você quiser um bottom, um adesivo ou sei lá, um pôster, não só do Duke Ryo, mas também do Oki e do Kanki, dá uma olhadinha com carinho lá que já vai estar me ajudando. Lembrando que a arte do próximo General de Kingdom que vai aparecer na loja mês que vem é daquele que observa, e eu tenho certeza que você já sabe quem é. Beleza? Então, tô ficando por aqui, mantenha a sua chama acesa e tchau!